Olá! Vamos falar um pouquinho hoje do que acontece quando você fala os seus problemas para quem não está dando a mínima, para quem não está nem aí contigo ou com a história, ou enfim. Vamos falar da importância de você saber escolher com quem que você vai se abrir, o que você vai falar e para quem, que às vezes tem pessoas que você pode se abrir, mas com determinado assunto, não para todos, né? Depende da esfera da tua vida que essa pessoa pertence. Enfim. Sou Marisa de Abreu, estou aqui para falar de questões da psicologia, do comportamento da gente, do sentimento da gente, temas com os quais você pode contar com um psicólogo para fazer sua terapia, seu autoconhecimento. Eu mesma não atendo, mas apresento uma equipe bacana que está no meu site, aqui tem um link, ou pega as informações aqui pelo WhatsApp também, que eu acho até bem mais prático, fica à vontade. Então vamos lá. Desabafar sempre é bom, né? Jogar pra fora, se abrir, soltar. Só o fato de falar, muitas vezes já tira um peso, né, dos ombros, uma sensação de você fala, mas você não fez nada com o assunto, você não mudou nada, você só falou. Sim, só falar já dá aquela soltada. Tem gente que conversa consigo mesmo e conversa mentalmente. Ela fica se contando a mesma história para ela mesma várias vezes. Ela conta o que a pessoa falou, o que ela fez, onde ela foi, o que ela acha que pode acontecer. Daí a pouco ela se pega de novo nessa história. Às vezes ela começa do fim, às vezes ela vai do fim para o começo, às vezes começa a história inteira, às vezes ela se pega em partes específicas. E fazer isso tem um nome, né? Se chama ruminação. Você está ruminando aquele assunto, né? Várias vezes. O que não pode ser legal, não. Às vezes é bem ruim, porque você fazendo isso, você não se dá a chance de pensar em novos ângulos, de pensar em outras possibilidades, de pensar pelo ponto de vista dos outros participantes daquela história que aconteceu com você, né? Você se aprofunda no que já aconteceu e se aprofunda na parte pior, na parte ruim, porque a gente tem essa tendência a se focar no que é mais amargo, no que é mais sofrido, a gente se apega no ruim, né? Você vê que tem sempre uma história com vários lados. Quando alguém te conta essa história, é muito comum ela te contar sempre o pior lado. Foi pra praia? Fui. Como é que foi? Ah, choveu. Choveu quanto? Choveu um dia. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei uma semana. Poxa, né? Mas teve 6 dias de sol. A gente se apega na parte pior. E quando você fica ruminando, contando aquela história pra você, você vai repetir só a parte pior e cada vez você vai se convencer mais de que aquele pior é a única coisa que aconteceu, né? Outras pessoas gostam de falar em voz alta para ela mesma, ficar conversando em voz alta, aí o povo se chama de louco. Não é louco, não. Esse falar em voz alta é um pouquinho menos pior da ruminação. Te dá a chance de se ouvir com um pouquinho mais de tempo, porque as palavras elas são mais lentas do que o pensamento. O pensamento é muito rápido. Então você tem um tempo maior de ouvir o que você está falando, de elaborar um pouquinho mais o que aconteceu. E aí aquela corrida por pensamento catastrófico, ela fica mais lenta. Então pode ser que você consiga frear um pouquinho mais o pensamento catastrófico, né? Mas tem pessoas que procuram outras pessoas para contar, para ouvir o que está passando por ela, o que é um passinho melhorzinho ainda, né? Você tá, né, com um interlocutor que pode ser que dê um ponto de vista, que pode ser que te faça pensar de uma forma diferente, uma coisa que tá ali na cara, mas às vezes você não percebe, mas a pessoa te dá um toque, mas aí você tem que escolher. Porque eu vejo pessoas que estão transbordando tanto que pega a pessoa que está do lado dela na fila do banco, pessoa que ela nunca viu na vida, que ela não sabe quem é, o que pensa, como é, e sai contando particularidades da sua vida que às vezes eu tô na fila, 2, 3 pessoas para trás ou para frente, e dá para você ouvir que a pessoa tá falando ali em voz alta, e você vê que ela tá contando coisas tão íntimas, né, tão pessoais, e é difícil ter alguém, você não vai encontrar ninguém numa fila de banco que tá sabendo que aquilo está sendo ouvido ali por várias pessoas, ela não vai conseguir fazer uma colocação, ela nem quer, ela não tá ali para isso, né? E normalmente as caras que a pessoa faz, as caras e bocas que faz aí quando tá ouvindo o outro,
muitas vezes é de descaso, às vezes é de deboche, e às vezes nem é com relação ao tema do que a pessoa está falando. Ela está com essa reação por conta da forma que a coisa está acontecendo, não é por conta do conteúdo, é a forma. Muitas vezes a forma é o que pega mais do que o conteúdo, e a pessoa está achando que aquela reação com relação ao conteúdo dela acha, e olha, esse aqui, a pessoa achou que isso aqui não é muito importante não, e isso aqui, a pessoa fez cara de brava. Não está fazendo cara de brava porque você está contando, está fazendo cara de brava porque ela tá de saco cheio de estar ali na fila, né? Que, enfim, você tá passando o tempo, mas para ela não, né? Então, observar se a pessoa, né, tem algum interesse ou se ela tem vontade de ouvir, de entrar na história da outra pessoa. E aí algumas pessoas procuram as pessoas próximas, né? Então vou procurar o meu amigo, meu familiar, uma pessoa do meu trabalho que está vivendo a mesma coisa. E aí você vai compartilhar com essas pessoas. Só que gostar de você não significa que ela vai gostar de ouvir você, porque ela vai ter a forma dela de entender tudo isso. Nem sempre ela sabe lidar com o que você está contando. Às vezes ela se sente acuada de, poxa, você me conta tanto problema e eu não sei o que fazer com seus problemas. Eu não sei como lidar com isso que você está falando e eu me sinto uma incompetente de estar ouvindo tudo isso. Ou então a pessoa sai dando conselhos, qualquer conselho que não cabe na tua situação. Pode ser que cabe na situação dela, pode ser que ela fala, não, isso já aconteceu comigo, isso é ruim, às vezes aconteceu comigo, aconteceu com meu primo e não deu nada, ele nem sofreu, por que você está sofrendo com isso? Então a pessoa acaba desmerecendo o teu sofrimento, o teu sentimento, porque a referência dela é outra situação. Ou ela também pode entender que essa sua dificuldade de lidar com esses problemas que você está contando é uma dificuldade de lidar com problemas de uma forma geral. E aí ela vai te ver de uma forma mais fraca, vai te ver como uma pessoa menor quando você tiver um problema com ela. Ela vai ter essa visão. E essa aqui é aquela que não sabe lidar com o problema. E ela não vai saber reagir. E essa é aquela que estoura, ou que fala desaforo, ou que não fala nada, ou que fica magoada por nada. Porque ela vai ter aquela história que você contou, qual ela nem participava, mas ela vai ter aquilo como referência e vai te ver por aquele viés, né? Ou então ela pode até te ouvir, te aconselhar, te ajudar, se te sentir aliviada. Pode ser que ela, né, realmente fale alguma coisa interessante ali, mas ela vai guardar aquele conteúdo. Algumas pessoas fazem isso e é do ser humano, mas ela vai guardar aquele conteúdo e depois, mais tarde, outro dia, outro mês, outro ano, alguma coisa que acontece, ela vai ter aquilo para te jogar na cara. Ah, mas sabe aquilo que você me contou com a outra pessoa? Então porque você é aquilo, você faz isso, olha como você é. Aí você fala, meu Deus, uma coisa que eu te contei em confidência tanto tempo atrás, você vai usar isso contra mim? Às vezes a pessoa usa, né? Ela vai ter aquilo como um julgamento da tua moral, da tua conduta. Às vezes, não vou saber te dizer quem vai fazer isso, quem não vai fazer isso. As pessoas são uma surpresa, mas eventualmente pode ser que isso aconteça, né? Ela pode também ouvir de você está contando para uma pessoa com quem você já tem uma história, você convive há longos anos, aí você está contando uma situação que aconteceu fora, aconteceu lá em outro grupo, com outras pessoas, às vezes pessoas que ela não conhece, mas uma situação que foi ruim para você, que foi dolorida. Aí essa pessoa que está te ouvindo, ela está se sentindo vingada por outra coisa que já aconteceu. Fala assim, agora você está sofrendo, né? Ok, que bom que você está sofrendo, porque quando você fez comigo, você não sofreu. Então pode ser que você conte a sua dor para uma pessoa que está feliz de você estar sofrendo, que está usando aquilo como uma vingança pessoal dela. E aí como é que vai te ajudar? Não vai. Ou você pode estar contando para uma pessoa que está se sentindo aliviada por ela não ter o mesmo problema. Aquela coisa de comparar os problemas, né? Vamos ficar felizes com o nosso problema porque o outro tem um problema pior. E aí você é esse outro que está apresentando um problema pior e ela está se sentindo bem, feliz, aliviada. Como é que vai te ajudar uma pessoa que ela está usando a situação para ela se sentir bem, para ela se sentir aliviada?
Então, tem solução? Tem. Você pode analisar, observar com quem as pessoas que você está falando. Eu não vou falar que só psicólogo é a única pessoa que pode te ouvir, mas é um ouvido técnico. É um olhar técnico que vai te ouvir sem o julgamento, que não vai ter uma história para continuar depois, porque não é teu amigo, você não vai continuar convivendo. Não é uma pessoa que vai te olhar com aquela cara de enfado, de cansado, porque ele está ali para isso, né? O foco é você no momento da terapia. E é o que como eu sempre termino aqui meus vídeos. Pensa nisso, em fazer o seu trabalho de uma forma séria, de uma forma que vai te ajudar a realmente mudar coisas fortes, importantes em você. Obrigada por me ouvir.